Boa noite. Eduarda, boa noite. Seja bem-vinda à aula de filosofia de hoje. Vamos aguardando a chamada enquanto vocês ingressam na reunião. Legal. Então, turma, sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Nós estamos no curso Uma História da Filosofia Viva na Escola. Eu recebi as atividades de vocês. Eu vou retornar agora como uma espécie de princípio para as aulas de filosofia, as atividades na sexta-feira. Tá, então não é nada estranho, fui eu que planejei mesmo, tá? Se vocês não receberam o visto da atividade, a mensagem de recebimento, tá? É normal. Bom, vou começar a apresentar a tela para vocês entrarem aqui no meu computador. Entrem, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigada. Vejam, essa aqui é a nossa sala de aula de filosofia. Eu já montei ela completamente e nós temos essa página aqui, tá? Já me perguntaram bastante se as atividades do WhatsApp são as mesmas que estão aqui. Sim, só que aqui elas estão muito melhor organizadas e fáceis de vocês entrarem para fazer, tá? Então, o que que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou realizar a leitura do roteiro de modo exemplar, para que vocês tenham certeza absoluta das experiências com esse roteiro que vocês estão fazendo, que muitas, aliás, são bem legais. Vocês têm uma capacidade de aprender que é admirável. Então, estão todas as aulas aqui, vejam. Desde o nosso começo, que é em 10 de fevereiro, e tem um mapa das aulas também, tá? Eu vou mostrar o roteiro de hoje, que é um roteiro novo, que tem um tema Antiguidade e o Ser. Vejam como foi feito o nosso percurso. Nas 2 primeiras semanas, nós procuramos entender o que é filosofia. E a título de rememorando, eu vou explicar para vocês agora o que é a filosofia e para que ela serve. Então, vejam, sempre que nós estamos falando de filosofia, nós estamos falando de como resolver um problema que nós temos na realidade. A filosofia, ela começa por um problema. São os problemas filosóficos que movem a história da filosofia. Então, como é que a filosofia pode ser útil na nossa vida para lidar com os nossos problemas? Ela é uma atividade, a filosofia é uma atividade que faz 3 coisas. A principal coisa que a filosofia faz é criticar esse problema. Ela identifica o que esse problema é, como ele é, por que ele existe. A segunda coisa que a filosofia faz é refletir sobre esse problema. Quando a filosofia reflete sobre um problema, ela vai buscar quais são as suas origens,
qual é o significado, o sentido dessa coisa, e também qual é a finalidade, para que esse problema serve, como eu posso usá-lo. E, por fim, a filosofia é uma atividade que também nos ajuda a analisar esse problema, ver de quais partes ele é feito, quais são os valores que estão envolvidos nesse problema, como é que o nosso comportamento tem a ver com essa questão. E a filosofia, como afirma o pensador francês Gilles Deleuze, ela é a arte de formar conceitos. Então, a partir de um problema, eu faço um trabalho filosófico, que eu examine, eu reviro esse problema, para que eu possa chegar em alguma ideia que me ajude a solucionar. Então, a filosofia, ela está do lado da solução. O que é a filosofia? Uma crítica, uma reflexão, uma análise. Aqui nesses dois roteiros sobre filosofia da linguagem, eu trouxe algumas interpretações sobre o que nós chamamos de linguagem. E a linguagem é importante na nossa vida, e na filosofia, sobretudo, porque é através da expressão, da compreensão e de novas formas de ver esse problema, de falar desses problemas, que a filosofia se concentra. Ela procura ter uma originalidade com a linguagem. E isso também é um dos nossos grandes objetivos no curso de filosofia, que vocês possam transmitir suas ideias com precisão, com rigor, com uma forma sistemática, que é o que a filosofia nos oferece. Então, a filosofia é um instrumento. Vejam aqui, nas instruções da tarefa, como está organizado. Todas as aulas possuem três partes, tá? Uma parte que é nesta aula, em que vocês fazem os procedimentos mínimos para estudar, que é o quê? Ler o roteiro de estudos, realizar a leitura do roteiro de estudos e colocar o registro da aula no caderno. Vejam, por que eu falo para vocês copiarem o registro da aula no caderno se vocês são tão ricos em aprendizagem? Porque é importante a gente começar com os nossos objetivos. E é o que eu vou começar quando eu começar a mediação desse roteiro. Então, anotar o seu objetivo quando você começa a estudar é importante para você ter certeza daquilo que você está aprendendo, do que você precisa aprender, e que seja algo bom para sua vida, tá? Então é por isso. A tarefa mínima são algumas questões que vão ajudar vocês a entenderem os conceitos que eu quero transmitir para vocês nessas aulas, tá? Então, as perguntas servem para vocês entenderem o que vocês precisam aprender. Então, elas servem para direcionar vocês, tá? E a tarefa complementar é assistir um vídeo que fala sobre o mito da caverna, tá? Tem ilustrações, é muito legal e bastante didático, bem legal de entender. Então, o caderno de vocês precisa ficar assim, tá? Por mais que vocês não respondam a tarefa, por um motivo desconhecido que seja, existe essa coisa mínima que vocês podem fazer para não ficar de fora, tá? E para aprender pelo menos uma coisa, tá? Então, é um incentivo. Não precisa dar conta de tudo. E tem um jeito fácil de dar conta, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre o Google Classroom, como funciona a disciplina? Professor, tem problema se entregar a atividade depois do prazo? Não, eu vou considerar tudo dentro do prazo, tá?
até o dia 30 de abril, e eu consigo ver as suas atividades até lá. Mas não vou considerar nada fora do prazo, porque a gente está na fase emergencial, por isso. Tá bom. Obrigada. De nada. Legal, então vamos entrar no roteiro de estudos das aulas 11 e 12, da Antiguidade e o Ser. A primeira coisa é você ver o registro da aula. Então, quais são os nossos objetivos hoje? Primeiro, é identificar as características da filosofia como reflexão. Segundo, é relacionar as questões atuais a questões da história da filosofia. E o terceiro é desenvolver as habilidades de escrita, leitura, expressão oral, na abordagem de temas filosóficos. Então, eu separei 3 itens, em 3 conjuntos de filósofos diferentes, que têm 3 diferentes visões da realidade, para que vocês possam ver como são essas reflexões da filosofia, para vocês verem como essas questões, esses problemas da antiguidade têm a ver com os nossos dias de hoje, e que vocês aprendam a usar esse estilo filosófico, tá? A aula de hoje é assim. Então vamos para a primeira lousa e conhecer os filósofos do item 1, que é o Tales de Mileto, o Heráclito de Éfeso e o Pitágoras de Samos. O sobrenome deles, na verdade, isso é uma curiosidade interessante. Ele tem a ver com as cidades que eles viviam, que eles moravam. Na antiguidade, a gente não se chamava, por exemplo, Souza, Pires, Fonseca e outros sobrenomes que nós conhecemos hoje. Nós éramos conhecidos pela cidade que nós trabalhávamos, que a gente vivia. Então, por exemplo, eu seria o João de Serra Negra. Isso é uma curiosidade interessante. Bom, vamos nos concentrar no Tales de Mileto. Dá para ouvir o cachorro latindo, né? Essa hora que eles resolvem começar a conversar. Perdão pelo ruído, mas eu vou continuar. Tales de Mileto, ele tinha uma máxima filosófica que ele pensava o seguinte: a água é o elemento primordial de tudo que existe. Então vejam, esses pensadores, o Tales, o Heráclito e o Pitágoras, eles são também chamados pré-socráticos, ou filósofos naturalistas, porque era a natureza que eles investigavam, e sobre a qual eles se debruçavam os seus estudos filosóficos. Eles também são chamados por uma categorização histórica chamada cosmologia. Então, o período da cosmologia é representado por esses 3 filósofos. E o que é uma cosmologia? Vejam, cosmo quer dizer o mundo. Logia quer dizer um estudo do mundo, um estudo do universo. Então, esse filósofo Tales, quando estava estudando o universo, tentando construir explicações racionais que colocassem a realidade como se fosse um sistema de coisas que a gente pode entender, porque, vejam, a realidade é muito complexa para que a gente possa entendê-la completamente. Mas o Tales resolveu chamar a água como um elemento primordial. Então, a água é aquilo
do qual tudo é feito. Tudo tem um pouco de água. E a água, então, é o princípio natural de onde tudo vem, para onde tudo retorna. Dentro da filosofia da cosmologia, existe o conceito de physis. O conceito de physis, essa palavra physis, quer dizer natureza. Então, o que era o mundo? Era uma natureza que tinha certos princípios que ordenavam essa natureza e faziam com que esse mundo natural funcionasse como um sistema, tá? Mais ou menos na mesma época, o Heráclito de Éfeso contribuiu um pouco mais para os estudos da cosmologia. Ele afirmou o seguinte, que é a contradição que produz a unidade. Eu só sou o João, uma pessoa única, porque eu tenho coisas que me contradizem e fazem com que eu me mova, que eu produza a minha própria subjetividade, tá? Então, a physis, que é esse princípio de causa natural, que é contínuo, que não acaba nunca, é imperecível, é um princípio de existência para todos os seres, sejam eles naturais ou seres de cultura, como nós somos, e eles estão sempre em contínua transformação, tá? Então, esses seres que saem da physis, eles vão se transformando nesse movimento que se chama kinesis. Então, vejam, aqui eu tenho a physis, que é a natureza que dá origem a tudo, e a physis, ela é caracterizada por um movimento que se chama kinesis, que faz todas as coisas que existem se transformarem, nascerem e morrerem, tá? Então, a kinesis é esse princípio do movimento, que é entendido como o nascimento, a morte, a alteração de estado ou a locomoção. Então, esse pensador Heráclito, ele identificava que a quínesis era feita de coisas contraditórias, coisas que nascem e que morrem, e que o seu sentido é justamente esse, nascer e morrer. Então, vejam, o Tales começa falando sobre a physis, e o Heráclito complementa com a quínesis. Uma última coisa importante para a gente entender a cosmologia, esse período da filosofia, é o conceito de arqué que o Pitágoras traz para a gente. O que quer dizer arqué? Arqué é um princípio básico que compõe a ordem do mundo. Então, vejam, existe a physis, que é a natureza, que tem um movimento de kínesis, e essa kínesis é organizada pela arqué. Essa é a relação entre esses três conceitos. Então, a natureza ela tem sempre um ponto de partida, que é esse princípio básico que dá ordem para um mundo chamado arqué, que é esse elemento primordial que o Tales identificou como sendo a água. Só que para o Pitágoras, ele tem uma outra hipótese para qual seja o elemento primordial. Para o Pitágoras, são os números que são o elemento primordial. Os números no sentido dos números mesmo. Não o número representado, escrito número 2 ou número 5. A ideia do 2, a ideia do 5, que dava ordenação para tudo. Então, Pitágoras viu um mundo matemático
e Tales viu um mundo feito de água. Enfim, resumidamente, na cosmologia, os pensadores faziam o seguinte: putz, qual será o elemento que é essencial para a natureza? Fogo, a água, o ar, ou é a terra? Ou é o éter? Ou é o número? Entenderam? Eles queriam saber por que a natureza existe. Cosmologia é isso. Alguma pergunta sobre Tales, Heráclito e Pitágoras? Não. Tá legal. Então vamos conhecer o item 2, que são os filósofos Parmênides de Eleia e o Demócrito de Abdera. O Parmênides, ele tinha o seguinte enunciado: o ser é, o não ser não é. Essa era a sua grande máxima de filosofia. Mas vejam, é uma coisa tão simples, o que quer dizer isso? O ser é. Eu só posso dizer que uma coisa existe, uma coisa é, quando eu vejo que ela está existindo. Agora, quando eu não vejo que ela está existindo, ela não é. Ou seja, o ser, aquilo que existe, é, existe. Simples. O não ser, aquilo que não é, ele não é, ele não existe. Vejam como é extremamente absoluto esse enunciado do Parmênides. E a tradução que eu fiz é que ele quer dizer o que para a gente? Que a nossa identidade, por mais que a gente precise se olhar no espelho, precise falar com as pessoas, precise entender os nossos sentimentos, no fim e ao cabo, a nossa identidade, quem nós somos, é uma coisa lógica. Eu sou quando eu sou, eu não sou quando eu não sou. E é metafísica porque não depende muito das nossas aparências. Nossa identidade é quem nós somos bem lá no fundo. Tá? É esse que é o nosso ser, esse conceito de ser, existir. É o que Parmênides contribui para a história da filosofia. Então vejam, expandindo um pouco esse enunciado absoluto, eu coloquei aqui embaixo o que ele falou. E vou ler. Permanecendo idêntico e em um mesmo estado, o ser descansa em si próprio, sempre, imutavelmente fixo e sempre no mesmo lugar. Tá? Esse foi o Parmênides de Eleia. O Demócrito de Abdera, ele é também famoso na química. Então, quando a gente está estudando química no ensino médio, a gente vê o sistema de representação do Demócrito, que é o átomo. Imagino que vocês conheçam o que é um átomo. Essa é a teoria dele, de que tudo que existe ou é um vazio ou é um átomo. Não existe nada além disso. Ah, e a palavra átomo, em grego, quer dizer dividido. Então, o átomo são as pequenas partes que compõem todas as coisas que existem. E, se todas as coisas que existem são feitas de átomos, como nós podemos entender todas as coisas que existem? Usando técnicas e percebendo esses átomos. Tá? Então, a filosofia do Demócrito era basicamente a seguinte: para eu entender a realidade, eu preciso
entender de que são feitos os átomos, como esses átomos estão organizados, e ver a forma que eles se comportam no mundo. Para ilustrar, nós temos essa representação dos 4 elementos que poderiam compor os átomos. Que foram os que eu falei: o fogo, a água, o ar e a terra. Cada um desses elementos tinha uma forma geométrica para ser representado. Eu coloquei aqui para vocês verem sistematizado. Tá? Alguma pergunta sobre Parmênides e Demócrito? Não? Legal. Tá, vamos prosseguir então para o item 3, em que falamos um pouco mais dos métodos da filosofia, usando os pensadores Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, o primeiro método que foi criado na filosofia é o método maiêutico. O que quer dizer maiêutica? Maiêutica é uma palavra que significa parto. Então, o método maiêutico da filosofia é como se eu tentasse fazer vocês parirem uma ideia fazendo perguntas pertinentes ao assunto que nós estamos tratando, tá? A maiêutica, esse parto, e ele foi criado por Sócrates. O Sócrates, ele era um cara, apesar, ao contrário do que muitos pensam, ele era um cara feio, ele não tinha muitas propriedades, ele era humilde, só que ele exercia um fascínio sobre a juventude ateniense. O que ele fazia? Lá na praça pública, ele simplesmente interpelava as pessoas que estavam passando e falava assim: nossa, eu sou ignorante, me ajuda a entender tal assunto? E as pessoas dialogavam com ele. E essas ideias iam sendo paridas nesses diálogos, tá? Então, ele estabelecia uma relação que não é puramente intelectual ou alheia às emoções da pessoa. O Sócrates, ele não era uma pessoa erudita, que conhecia todas as coisas e que simplesmente chegava para mostrar como o mundo era. Ele fazia com que o conhecimento ficasse vivo e que fosse um processo de conhecimento. Não simplesmente chegar e dizer: ah, é assim, cala a boca e pronto. Não. Ele conversava, ele usava as emoções, ele fazia toda aquela mágica do aprendizado acontecer. E esse era o método maiêutico. O maiêutico usava as experiências cotidianas. Então, os temas do Sócrates eram a vida cotidiana, o comércio, o que é o amor, e assim vai. O Sócrates, ele é muito importante, porque ele tem um princípio que é fundamental para começar uma reflexão de filosofia, que é aquela máxima dele: só sei que nada sei, e conhece-te a ti mesmo. É uma forma de ele se guiar, não com arrogância, mas com humildade, por um princípio de que ele não sabe nada. E com essa perplexidade de quem não sabe nada, ele começa a interrogar inocentemente e fazer questionamentos radicais sobre aquilo que é familiar. Então, quando ele critica um saber que é dogmático, ele não quer dizer que com isso ele é o detentor de um saber. Quando ele critica as opiniões das pessoas,
ele não quer dizer que ele é a pessoa que está certa. Ele só está tentando estabelecer um caminho novo de aprendizagem, de uma sabedoria que é construída pela discussão entre as pessoas, não impostas. Quer dizer, é uma busca criativa de soluções. Essas soluções são esse pacto de ideias. Esse é o método da maiêutica. Bom, mas nós temos um segundo método que tomou conta da história da filosofia, que é o método dialético. O método dialético ele também é feito a partir do diálogo, mas ele é diferente da maiêutica, porque o Platão ele já tinha alguma coisa de erudição. Ele não era o Sócrates. Sócrates era uma pessoa única. Bom, mas então quem foi Platão? Ele foi o principal discípulo de Sócrates, e o Sócrates foi protagonista de todas as obras do Platão. As primeiras coisas que o Platão escreveu foram para defender a acusação que fizeram contra Sócrates, de que ele estava sendo impiedoso. Impiedade, gente, é quando você não dá o devido respeito aos deuses. O fato dele ser muito impertinente, o Sócrates, interpelando as pessoas em uma praça pública, isso deixou muitas pessoas do poder irritadas com ele. Então, Platão, discípulo de Sócrates, reproduzia as conversas do Sócrates. E esse método de reproduzir as conversas era chamado de dialética. Por quê? Sempre que nós estamos num texto do Platão, nós vemos que existe uma opinião sobre o que seria determinada coisa, que é diferente de outra opinião sobre o que seria determinada coisa. Então, nós temos aparências, que são informações dos sentidos, e nós temos essências, que são as coisas que nós verdadeiramente são. Essa é a teoria do conhecimento do Platão, de que nós estamos inseridos em dois mundos distintos. O mundo das ideias, que é material, é conhecido pelos nossos cinco sentidos, ele é sujeito a transformações, ele é imperfeito. Por outro lado, um outro mundo, o mundo das ideias, que nós conhecemos pela inteligência, ele é feito de raciocínios e de reflexões, ele é perfeito, ele não muda. Platão distinguir entre esses dois mundos, tá? E a forma de entender como sair do mundo das ideias, que é mundo material, o mundo das coisas sensíveis, que era inferior ao mundo das ideias, era usando esse método dialético. Então, vejam, existe o mundo concreto, o mundo material, o mundo sensível, o mundo das coisas, que é baseado na crença e na opinião dos sentidos, que nós podemos conhecer sensivelmente. E existe o mundo das formas, o mundo das ideias, em que nós conhecemos através do raciocínio e da reflexão intelectual. Aqui nós podemos ter um conhecimento inteligível. Para entender melhor, eu trouxe um exemplo do cavalo, tá? Então, imaginem na realidade de vocês, eu vejo muitas fotos de vocês andando em cavalo, mas é um animal que eu gosto muito. Que vocês tenham vários cavalos de diferentes, eles podem ser
sangue puro, mestiços, podem ser de cor preta, podem ser de cor branca, podem ser mais fortes ou mais fracos. Como é que Platão fazia para ter certeza de que o que ele estava vendo era um cavalo, já que todos esses cavalos são diferentes? Ele usava a forma, o formato do cavalo. Então, quando eu falo do formato do cavalo, da ideia do cavalo, eu não preciso dizer se esse cavalo é mestiço ou sangue puro, se ele é preto ou se ele é branco, se ele é forte ou se ele é fraco. É apenas a ideia que me interessa. Tá? E ele apaga todos os registros sensíveis. Fica só com o formato desse animal. Então, é a forma que é o cavalo. O ser do cavalo é a sua ideia, é o seu formato. Não é aquele ser material, aparente, que logo vai morrer. Tá? Esse é o método da dialética. É uma diferença entre a aparência e a essência. Por fim, já vamos finalizando, nós temos o método analítico do Aristóteles. O Aristóteles era um estrangeiro em Atenas e ele foi um historiador das ideias. Então ele começou a fazer com que a filosofia tivesse uma historiografia, com que as ideias fossem, com que os conceitos fossem evoluindo e os filósofos fossem contribuindo uns com os outros para resolver os problemas. Tá? Ele começou a historiografia das ideias. Ele estudou Platão, na Academia de Platão, depois ele criou o Liceu, ele estudou com Sócrates também, e ele fez uma verdadeira reforma na filosofia. E isso surgiu de onde? Essa reforma do Aristóteles? Dos estudos com seus próprios mestres. Então, ele resolveu assumir a sua originalidade de pensador e se desvencilhar da teoria dos seus mestres, sem, criando um novo método, que é o método analítico. Mas de onde surgiu o método analítico antes de eu dizer para vocês o que ele significa? O Aristóteles afirmou que a existência de um mundo das ideias seria desnecessária para entender as coisas, já que o mundo material era a fonte de todo conhecimento. Então vejam, Platão coloca o mundo sensível abaixo do mundo inteligível. O Aristóteles inverte. Ele coloca o mundo das ideias abaixo do mundo sensível. Se vocês olharem no quadro A Escola de Atenas, que está no roteiro anterior, eu vou mostrar no final. Vocês podem ver que o Platão está apontando para cima, no mundo das ideias, o Aristóteles está apontando para baixo, no mundo sensível. Essa é a diferença entre esses dois filósofos. No final, mostra. Então, para o Aristóteles, as ideias estavam nesse mundo que nós vivemos mesmo, com a nossa sensibilidade, não com a nossa inteligência. E nós podemos conhecer o mundo porque nós somos seres racionais. Então, a razão, ela seria responsável por transformar essas experiências sensoriais em ideias. E essa transformação das experiências sensoriais em ideias é o que o método analítico faz. Ele organiza, ele classifica, ele cria ordem para as coisas que nós vemos. Então, ao invés de simplesmente ver uma chuva caindo, o método analítico permite que nós vejamos todo o ciclo da água acontecendo.
uma simples observância de um fenômeno natural. Vamos mostrar aqui a imagem para ilustrar para vocês. É limite. Vamos. Sim. Esse é o roteiro da aula 3 e 4. Coloquei essa imagem aqui, olha. O Aristóteles e o Platão, na escola de Atenas, com o Heráclito, o Pitágoras. Foi muito zoom. Ó, Aristóteles, com a mão estendida, Platão, apontando para cima. Agora que eu percebi, tá invertido, tá errado, tá? Esse daqui é o Aristóteles e esse daqui é o Platão, tá? Perdão, eu inverti, preciso consertar. O Heráclito tá aqui, Pitágoras tá aqui também, Parmênides, o Sócrates, esse de roxo. Quem mais que foi dessa aula? Mais ninguém. Então, essa imagem para ilustrar. Bom, eu vou, para fechar a aula, falar sobre a tarefa. Então, a tarefa, vocês precisam colocar no caderno, tá? As informações da aula, conforme está aqui na instrução do Google Classroom. E, nesse caso, a tarefa complementar é só assistir o vídeo, tá? Entreguem a tarefa aqui nesse ambiente de estudos. Aí pode te enviar a tarefa pelo Classroom mesmo, né? Sim, envia pelo Classroom. E se não der, se tiver algum problema, não esquenta a cabeça, manda a foto pelo meu WhatsApp mesmo, tá? Tá bom. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Vocês estão bem? Estão legais? Não tenho dúvidas. Sem dúvida, eu tô bem. Aí, professor, tô testando o microfone, tá saindo som aí? Sim, sim, Henrique, tá funcionando perfeitamente. Ah, tá certo então, valeu. Obrigado. Legal, então, gente, um abraço para vocês. Se cuidem, tenham juízo. Obrigado por vocês estarem aqui, vocês são muito importantes, tá? Obrigada. Então, até semana que vem, tá? Mal feito, feito. Até, boa noite. Boa noite. Falou, professor, boa noite. Boa noite. Tchau, Falou, tchau. professor, boa noite. Divirtam-se. Boa noite, professor. Até.